Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein, escrito por Jennifer Berne, ilustrado por Vladimir Rudunsky e traduzido por Eduardo Brandão e publicado no Brasil pela editora Companhia das Letrinhas. Quem apresenta o episódio de hoje é a Sophie, que me mandou um áudio maravilhoso. Sophie, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Olá, meu nome é Sofia, tenho 7 anos, moro em Portugal, Porto. Hoje a Denise Gomes vai ler Um Raio de Luz, do Albert Einstein. Espero que gostem! Há mais de 100 anos, enquanto as estrelas giravam no céu, a Terra rodava em torno do Sol e os ventos de março sopravam em uma cidadezinha à beira do rio. Um menino nascia. Seus pais o chamaram de Albert. Albert fez 1 ano e não disse uma palavra. Albert fez 2 anos e não disse palavra alguma. Albert fez 3 anos e não falava quase nenhuma palavra. Apenas observava o mundo ao seu redor com seus olhões curiosos. Observava e se perguntava. Observava e se perguntava. Seus pais se preocupavam. Albert era tão diferente. Será que tinha alguma coisa errada com ele? Mas o amavam mesmo assim. Tão diferente, mas tão fofo. Um dia, Albert estava de cama, doente, e seu pai trouxe uma bússola para ele. Aquela caixinha redonda com uma agulha magnética dentro. Albert virava e virava a bússola, mas a agulha sempre apontava para o mesmo lugar, o norte. O menino ficou tão intrigado que seu corpo até estremeceu. De repente, percebeu que o mundo era cheio de mistérios, ocultos e silenciosos, desconhecidos e invisíveis. Ele queria entender esses mistérios mais do que tudo. Albert começou a fazer perguntas. Perguntas em casa, perguntas na escola. Fazia tantas perguntas que alguns dos seus professores diziam que ele estava atrapalhando o resto da turma. Diziam também que ele nunca seria alguém se não se comportasse como os outros alunos. Mas Albert não queria ser como os outros alunos. Ele queria descobrir os mistérios ocultos do mundo. Um dia, enquanto andava de bicicleta pelo campo, Albert olhou para os raios de luz que o sol disparava na terra. Ele se perguntou como seria andar de bicicleta num daqueles raios. Naquele mesmo instante, Albert começou a pedalar espaço afora, num raio de luz. Foi o maior e mais excitante pensamento que ele já tivera. E sua cabeça ficou ainda mais cheia de perguntas. Albert começou a ler e estudar. Leu sobre a luz e o som, o calor e o magnetismo, e sobre a gravidade, a força invisível que nos puxa para baixo, em direção ao nosso planeta, e mantém a Lua flutuando lá longe no espaço sideral. Magnetismo, gravidade, luz, sol. E leu sobre os números. Albert adorava números. Eles eram como uma língua secreta que ajudava a compreender as coisas. Mas nem mesmo toda essa leitura respondeu às perguntas de Albert. Então ele leu mais e se fez mais perguntas e aprendeu mais. Quando Albert se formou na faculdade, quis dar aulas sobre os assuntos que amava. Todas as coisas sobre as quais tinha lido naqueles anos, mas não conseguiu arrumar um emprego como professor. Então, arranjou outro. Um trabalho simples e sossegado, numa repartição pública. Lá trabalhava com ideias e invenções de outras pessoas. Ele fazia seu trabalho muito bem e muito rápido.
Assim sobrava um tempão livre para ele pensar e se perguntar sobre um monte de coisas. Albert viu um torrão de açúcar se dissolver e desaparecer no seu chá quente. Como isso acontecia? Viu a fumaça do seu cachimbo subir e desaparecer no ar. Como uma coisa desaparecia dentro da outra? Então, começou a procurar respostas. Chegou à conclusão de que tudo no mundo é feito de umas coisinhas minúsculas, mas muito pequenas mesmo. Tão pequenas que a gente nem enxerga. Chamada átomos. Muita gente não acreditava que os átomos existiam, mas Albert ajudou a provar que tudo neste mundo é feito deles. O açúcar e o chá, a fumaça e o ar. Até Albert e você. Esse livro também é feito de átomos. Então Albert começou a pensar sobre o movimento. Percebeu que tudo estava sempre se movendo. Se movendo no espaço, se movendo no tempo. Mesmo quando dormimos, nós estamos nos movendo, porque nosso planeta está circulando em torno do Sol e nossa vida está viajando para o futuro. Albert entendeu o tempo e o espaço como ninguém antes entendera. Albert escreveu suas ideias e enviou-as a revistas científicas. As revistas publicaram todas as suas cartas. Ele esperava que os cientistas e os professores se interessassem por suas ideias. E eles se interessaram muito. Pediram a Albert que fosse ensinar e trabalhar com eles. As pessoas começaram a lhe dizer: Albert, você é um gênio. Agora ele podia passar os dias fazendo o que sempre quis, imaginando, questionando, pensando e tirando conclusões. Albert pensava sobre coisas grandes, muito grandes, como a forma e o tamanho de todo o universo. E também pensava sobre coisas pequenas, muito pequenas, como o que acontece dentro dos tais dos átomos. Pensava em forças misteriosas, como o magnetismo e a gravidade. Descobriu novas maneiras de entender como essas coisas funcionam. Pequenas demais para enxergar. Muitíssimo pequenas. Onde quer que fosse, Albert pensava e pensava. Um dos lugares onde mais gostava de refletir era no seu barco à vela. Adorava deixar seus pensamentos irem longe, enquanto o vento empurrava o barquinho na água. Às vezes, quando Albert estava quebrando a cabeça com uma questão complicada, deixava o problema de lado por um instante e tocava violino. Isso deixava Albert feliz. Ele dizia que a música o ajudava a pensar melhor. É igual a mc ao quadrado. Ou seja, a energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Albert pensava, até enquanto escolhia as roupas que iria usar. As calças e os suéteres velhos e gastos eram seus favoritos. Os achava muito confortáveis. E sapatos sem meias. Ele dizia que agora que estava crescido, ninguém poderia mandá-lo usar meias. Meus pés ficam mais felizes sem meias. Na cidade em que morava, ficou conhecido por vagar pelas ruas perdido em seus pensamentos. Às vezes tomava sorvete de casquinha. Também era reconhecido pelo cabelo comprido e desgrenhado, que nessa época já estava quase todo branco. Onde quer que fosse, Albert tentava desvendar os segredos do universo. E nunca se esquecia do dia em que imaginou estar andando de bicicleta por um raio de luz. Albert chegou à conclusão de que nada, nem ninguém, podia se mover mais rápido no espaço do que um raio de luz. Albert percebeu que se pudesse viajar quase na velocidade da luz, coisas esquisitas aconteceriam.
Para ele, só se passariam alguns minutos, enquanto passariam anos e mais anos para o resto das pessoas. Essa ideia era tão divertida que as pessoas, no começo, não acreditaram nela. Mais tarde, os cientistas provaram que era verdadeira. É verdade, é verdade. Albert teve ideias até o seu último minuto de vida. Ele fez perguntas nunca feitas antes, encontrou respostas nunca encontradas antes e sonhou com ideias nunca sonhadas antes. As ideias de Albert ajudaram a construir naves espaciais e satélites e foram até a Lua e além dela. Seu raciocínio nos ajudou a entender nosso universo. Mas Albert também deixou muitas questões em aberto. Grandes questões em que os cientistas trabalham até hoje. Questões que um dia, quem sabe, vocês responderão, interrogando-se, pensando, imaginando. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro Um Raio de Luz, a história de Albert Einstein, escrito por Jennifer Berne, ilustrada por Vladimir Radunsky, traduzido por Eduardo Brandão e publicado no Brasil pela editora Companhia das Letrinhas. Esse livro tem as ilustrações muito legais e no final tem algumas curiosidades também sobre Albert Einstein, o que ele gostava de fazer e outras particularidades dele. Vale super a pena ter o livro em casa para acompanhar. Quem gravou as falas que vocês ouviram nesse episódio foram os irmãos Isadora e Joaquim e ficou demais, eu adorei. E quem encerra o episódio de hoje é a Elise. Então, o encerramento vai ficar assim. Primeiro vocês vão ouvir a Isadora e o Joaquim contando um pouquinho sobre eles e logo em seguida a Elise encerrando o episódio. Crianças, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Sou Isadora, tenho 6 anos. Sou Joaquim, tenho 4 anos. Somos de Brasília. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Liz, tenho 8 anos e falo de Recife, Pernambuco. O livro que Denise leu hoje foi Um Raio de Luz. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!